Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos continuar falando sobre o lixo que produzimos. Vem comigo! No nosso vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre o resíduo das coisas, ou seja, o lixo que produzimos. Falamos sobre lixo orgânico e inorgânico. Falamos também sobre para onde vai esse lixo e a importância da reciclagem. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um texto que está lá no Ler e Escrever. E vamos precisar de ou uma caneta para grifar ou um lápis colorido para a gente marcar as partes especiais desse texto. Tá bom? Então vamos lá? Bom, atividade 2A, leitura de texto e elaboração de resumo da página 199 do Ler e Escrever. Então vamos lá, um resumo é quando a gente consegue sintetizar, é quando a gente consegue reduzir as informações de uma forma que o texto ou a compreensão ainda fique coerente, né? Então a gente vai ler primeiro esse texto, depois a gente vai voltar, vamos tentar entender cada situação, cada parágrafo. Nós estamos falando sobre o lixo que a gente produz. Lembra que a gente falou lá do lixo orgânico, inorgânico, do lixo que a gente descarta no lixão, nos aterros, da separação, enfim. Nosso tema de hoje, então, é o problema do lixo produzido em ambientes urbanos. Abre o livro lá e acompanha a leitura com a Pro. O problema do lixo produzido em ambientes urbanos. Como podemos definir o lixo? O lixo é a sobra, ou seja, o que é descartado, aquilo que está quebrado e sem condições de uso e precisamos descartar. As embalagens, objetos e brinquedos quebrados e resíduos de alimentos são exemplos de resíduos que descartamos todos os dias, mas que ainda podem ser aproveitados de diversas formas e devem ser reciclados quando possível. Mas de onde vem o lixo? O lixo vem de diversos lugares, das nossas casas, escolas, restaurantes, supermercado, lojas e feiras, ruas, dos hospitais, indústrias, vias públicas, empresas, entre outros. Você já parou para observar a quantidade de lixo que geramos? Observe o lixo que se acumula na sua casa em 1 ou 2 dias. Pode não parecer muito, mas imagine se você juntá-lo por um mês. Imagine agora todos os lugares produzindo lixo todos os dias. Já parou para pensar quanto lixo será que uma cidade produz? Milhares de toneladas de lixo são produzidas todos os dias em cada cidade. Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão. Muito bem, vamos voltar para a leitura e vamos ver se existe alguma palavra que a gente não compreende. Vamos falando um pouquinho sobre cada parágrafo, tudo bem? Então, o problema do lixo produzido em ambientes urbanos. Esse é o título do nosso texto. Como podemos definir o lixo? O lixo, né? Definir como a gente pode nomear esse lixo. O lixo é o que sobra, ou seja, o que é descartado, ou seja, jogado fora, aquilo que está quebrado e sem condições de uso e precisamos descartar. Então, o que é o lixo? O lixo é aquilo que a gente não tem mais utilização, é aquilo que não serve mais para a gente por algum motivo, que não está funcionando e que a gente acaba jogando fora. Então, isso é o nosso lixo. Do que se compõe esse lixo? Vamos lá? Então, as embalagens, objetos e brinquedos quebrados e resíduos de alimentos são exemplos de resíduos que descartamos todos os dias. Lembrando que o resíduo de alimentos são os restos. Pode ser o que sobra no nosso prato, a casca da fruta, as sementes, o caulezinho lá, o cabinho da maçã, enfim, tudo aquilo que a gente não consome, que a gente compra para consumir, mas não consome a casca do ovo, são resíduos de alimentos, são restos de alimentos. E esses são exemplos de resíduos, ou seja, do lixo que é descartado todo dia.
mas que ainda podem ser aproveitados de diversas formas e devem ser reciclados quando possível. A gente também discutiu na outra aula, né, sobre a reciclagem dos materiais que a gente pode fazer o uso, do material orgânico que a gente pode fazer a composteira, né? Então que o plástico pode virar plástico, o papel pode virar papel, enfim. Né? Então, tudo aquilo que dá para a gente fazer uma separação e a gente pode fazer a reutilização disso, as latinhas de alumínio, a gente pode fazer essa separação, essa reciclagem. Mas de onde vem todo este lixo? O lixo vem de diversos lugares. Da onde? Da nossa casa, da escola, restaurante, supermercados, lojas, feiras, da própria rua, dos hospitais, das indústrias, das vias públicas, empresas, entre outros. Quer dizer, todos os lugares onde existem pessoas, a gente produz lixo. Né? Então, seja no hospital, tem todo o lixo hospitalar, numa empresa, tem o lixo das pessoas consumirem e vivendo na empresa, até o lixo da própria produção da empresa. Né? Então, todos os lugares onde a gente está produzindo resíduos, a gente está deixando de aproveitar alguma coisa e está produzindo esse lixo. Você já parou para observar a quantidade de lixo que geramos? Observe o lixo que se acumula em sua casa em 1 ou 2 dias. Pode não parecer muito, mas imagine se você juntá-lo num mês. Então, de repente, num dia só você não presta atenção, mas e se eu juntar o lixo do banheiro com o lixo da cozinha, com as folhas que a gente joga fora de caderno, etc. Imagina tudo aquilo que a gente deixa de usar num dia, coloca numa sacolinha. Será que uma sacolinha só dá? Como é que é o lixo de vocês aí na sua casa? Agora, imagine se você juntá-lo por um mês. Agora, imagine todos os lugares produzindo lixo todos os dias. Então, a sua casa, a minha casa, do vizinho, a escola, todo mundo. Já parou para pensar quanto lixo será que uma cidade produz? Milhares de toneladas, são quilos, né? É o peso desse lixo. 1.000 quilos é 1 tonelada. Então, são milhares de toneladas, milhares de quilos de lixo são produzidos todos os dias em cada cidade. Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão. Por que será que é um problemão? Vamos pensar nisso? Então vamos lá, agora a gente vai fazer o nosso resumo. Lembra que a Pro falou que você precisava ou daquela caneta de grifar, ou de um lápis de cor, uma canetinha, enfim. Nós vamos começar a separar o que é mais importante desse texto. Para fazer o nosso resumo, então a gente vai tirar a ideia principal de cada frase. Né? Então, o título do nosso resumo é ainda o mesmo. Então, a gente vai colocar lá no nosso resumo, ó, o problema do lixo em ambientes urbanos. O problema do lixo produzido em ambientes urbanos. Este é o nosso título do nosso resumo. Vamos reler cada parágrafo e tentar retirar a essência de cada um deles? Então, vamos lá. Como podemos definir o lixo? Então, a gente vai começar a pensar o que é o lixo. O lixo é o que sobra, ou seja, é o que é descartado, aquilo que está quebrado, sem condição de uso, precisamos descartar. Ele está explicando muito bem o que é o lixo. O que é o lixo? O lixo é o que sobra. É aquilo que a gente não usa, ou seja, o que é descartado, que está quebrado, sem condição de uso. Por isso que a gente não usa e a gente precisa descartar. Exemplo de lixo. A embalagem, objetos, brinquedos quebrados, resíduos de alimentos, são exemplos de resíduos que descartamos todos os dias, mas que ainda podem ser aproveitados de diversas formas e devem ser reciclados quando possível. Então, a gente já sabe lá que o lixo é o que sobra, né? Então, a gente pode colocar que o lixo pode ser as embalagens, objetos e brinquedos quebrados, que são coisas que a gente descarta. Então, ele diz ali, ó, que as embalagens, que algum tipo de lixo, que as embalagens, os objetos e brinquedos, resíduos de alimentos, são descartados, mas podem ser aproveitados. Então, vamos colocar assim, as embalagens, objetos e brinquedos quebrados são exemplos de resíduos descartados todos os dias, mas que ainda podem ser aproveitados de diversa forma e devem ser reciclados. Então, vou colocar aqui, mas que devem ser reciclados quando possível. Então, a gente está colocando ali a ideia central
desse parágrafo ele é que o lixo é tudo que sobra. Já as embalagens, objetos e brinquedos quebrados são exemplos de resíduos, exemplos de lixo que a gente descarta, mas que eles podem ser aproveitados. Mas de onde vem o lixo? O lixo vem de diversos lugares, das nossas casas. Ele está dando alguns exemplos. Então, o essencial daqui, ó, ele está dizendo que o lixo vem de diversos lugares. Né? O lixo ele pode vir de muitos lugares. Aí ele dá os exemplos da nossa casa, da escola, do restaurante, do supermercado, enfim. Você já parou para observar a quantidade de lixo que geramos? Observe o lixo que se acumula na sua casa em 1 ou 2 dias. Pode não parecer muito, mas imagine se você juntá-lo por um mês. Imagine agora todos os lugares produzindo lixo todos os dias. Já parou para pensar quanto lixo será que uma cidade produz? Milhares de toneladas de lixo são produzidas todos os dias em cada cidade. Tá aí, ó, uma informação importante. Milhares de toneladas de lixo são produzidas todos os dias. Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão. Vamos reler? Ver se dá sentido o que a gente grifou. Se a gente escrever só isso, a gente consegue entender a essência desse texto? Então, o problema do lixo produzido em ambientes urbanos. Então, vou ler só o que a Pro grifou, tá bom? O lixo é o que sobra. As embalagens, objetos e brinquedos quebrados e resíduos de alimentos são exemplos de resíduos que descartamos todos os dias, mas que devem ser reciclados quando possível. Deu para entender esse parágrafo? Vocês acham que falta alguma coisa? Faltou grifar alguma coisa? Faltou separar alguma ideia essencial? Se vocês acham que sim, coloca aí para Pro. O lixo vem de diversos lugares. Já pulamos lá para o último. Ó. Milhares de toneladas de lixo são produzidas todos os dias em cada cidade. Então de repente esse aqui é um parágrafo interessante. E essa quantidade é um problemão. Porque a gente está dizendo lá em cima sobre o problema do lixo, não é mesmo? Então, muito bem. Nós vamos agora pensar nesse texto e reescrever essas frases no nosso caderno, fazendo o resumo dessa história. Não pode ter mais do que 10 linhas no nosso caderno. Leia, releia. Se você achar que tem alguma outra ideia essencial, coloca lá. Se você acha que a Pro grifou alguma ideia que não é tão importante, não coloca lá. Então, grife esse texto, separa as ideias primordiais, as essenciais e faça o resumo no seu caderno. Depois manda uma foto para a Pro. Tá bom? Bom, estou aguardando o resumo de vocês. Beijo grande no coração e até a próxima aula.